Então eu vim para cá e comecei a ser advogado. O Fórum Antigo, fundado em 1944, quando a cidade instalou a sua comarca. Tá? Porque aqui é vila e município em 1905, com a Lei 257. É cidade em 1938 e é comarca em 1944. Instalou a comarca. E o Fórum Antigo, Art Deco, o estilo Art Deco, que foi feito lá porque o Peludo Vico nomeava os prefeitos na época, da década de 30, e tinha que instalar e fazer o prédio do fórum ou o grupo escolar nesse estilo, porque o Getúlio Vargas gostava disso. E aí o que aconteceu? Aí eu vi a Chica, encontrei com a Chica, e ela me mostrou Mineiro, mostrou a Praça Coronel Carrijo, que é parente de todo mundo aqui, deles aqui, a Carrijo. Todos os carris de Mineiro têm a ver com aquela praça, porque lá tem o nome dessa praça e não tem lei para criar aquela praça. É baseado na tradição. E o Coronel Carrijo que gerou isso, né? Vamos lá na praça do Carrijo, do Coronel, e daí nasceu a ideia da Praça do Coronel. Está lá. O primeiro centro perímetro urbano do lugar. Foi lá. E aí eu vi a Chica, ela me mostrou aquilo lá, me mostrou o Hospital Samaritano, que era mais de lá e tal. E a família era amiga do povo do Cedro. E ela quis dizer que tinha o Cedro. Para ir lá no Cedro era difícil, era longe, era mato. Mas eu fui até lá perto, vi algumas pessoas, o povo negro também. Porque desde que a gente nasceu, e minha avó fala que quando meu tataravô chegou aí não existia ninguém, só existia os índios, que existia aqui, que eles falavam sertão de Goiás. Então, assim, ele tinha que fazer tudo, ele tinha que fazer a roupa dele, tinha que fazer a comida dele, tinha que fazer o remédio dele, então não existia ninguém. Aí, então, isso ele aprendeu e teve a intuição, porque eu acredito muito na energia. Isso é uma coisa assim que o que move a gente são energias. E isso levou a ele ter o conhecimento daquelas ervas. Por quê? Porque ele estava dentro do mato, ele respeitava a mata e a própria planta se revelou para ele que ela ia curar a doença dele, aquilo que ele precisava. Então, assim, e ele começou fazendo chá, cuidando, aí veio os filhos dele. Ele mesmo que foi o parteiro da mulher, porque não existia outra pessoa. Depois que foi chegando mais gente, que foi agrupando mais pessoas aqui. Então, assim, e é isso, ele passou para os filhos dele, esse conhecimento dessas plantas, que a planta curava. Então, não existia hospital aqui em Mineiro, não existia ninguém. Porque você vê, chegou aqui em 1830, a cidade, quando que foi? Hoje está com 79 anos, fazer 80, vamos supor. E então ele não tinha amparo de ninguém. A cidade, nós morávamos próximo daqui, uma casa, uma casinha, mas cabia todo mundo. E essa rua, ela tinha outro nome. Qual que é? Era a Rua Abel Coimbra. E ela sempre foi assim, estreitinha. Lá no Dr. Denilson nascia um olho d'água que ele corria, dizia que a gente lavava a roupa ali. Ali na esquina era o lavador de roupa nosso. Essa nascente que nasceu lá no Dr. Denilson, naquele mundo lá, né? E aí foi descendo aqui e passou por essa rua. Então era um divertimento também para nós, né? Água fria, aquela água gostosa. Mas aqui, conheci mineiro aqui, era terra, cascai. Nós estudávamos aqui, apanhava Cabiroba, Cajuzinha, Carriba, para todo lado aí, né? Era diferente demais, né? A gente dormia até que a casa
de pau a pique, não ia nem falar de roubo, nem essas coisas. Era bom demais. Isso até com bastante anos que já estou aqui. Era seguro então aqui? Na hora, tá doido, Deus me livre, eu podia dormir com a porta aberta. Os ranchos, as casas eram de rancho pau a pique. As paredes, você não sabe nem o que é isso. Era feito de madeira assim, ó. Os vizinhos matavam um pouco, eu dava lavagem, outro dava lavagem, saía repartindo um pedacinho para cada um. Hoje eles matam, fazem esconder, né? Tinha muita casa, aqueles que eram mais ricos, né? Tinha casa assim essa teia comum, mas que não tinha essas teias que tem hoje, né? E quem era mais rico, que era bem de situação, os pobres viviam nas casas de pai. Eu mesmo aluguei casinha de pai para me morar. Na casinha de pai eu passei para minha. A cidade, quando nós chegamos aqui, isso aqui era uma cidade muito pacata, muito boa de viver, muito de andar aqui. Você podia andar qualquer hora de noite a pé por aí, entendeu? Podia sair, ficar tomando cerveja com os amigos, jogando cartas na calçada, que não tinha problema nenhum, entendeu? E o pessoal cuidava muito. O pessoal cuidava muito das outras pessoas, assim, todo mundo sabia da vida de todo mundo, sabe? Se você fosse ali, amanhã o outro ali já sabia que você tinha ido lá, entendeu? Tudo que você fazia, o outro já ficava sabendo. Naquela época era mais rápido do que hoje com o WhatsApp, entendeu? Porque você ia lá, no outro dia vinha um cara, que você nem sabia quem era, e te falava o que você tinha feito. Você estava fazendo, onde é que você estava. Era uma cidadezinha que eu sempre falava. Mineiros, já tinha na época 25 mil habitantes quando eu vim para cá. Mineiros é uma cidade. Aliás, Mineiros é uma fazenda que virou cidade e o pessoal não sabe. Porque muitas pessoas às vezes perguntam por que Mineiros, né? É a coisa mais simples de saber. Mineiros foi formado por dois tipos de gente, duas descendências de gente, baiano e mineiros. Os baianos vinham da Bahia e entravam com a mão de obra e os mineiros entravam com dinheiro. Então, quem é aqui de Mineiros, dificilmente tem um que não tem sangue de baiano ou de mineiros. E aí surgiu Mineiros. Meu pai mesmo é de Correntina da Bahia, veio para cá para trabalhar. Então, é uma coisa engraçada, né? E nisso surgiu as junções de boas coisas aqui em Mineiros, de quais tem muita gente trabalhadora, muitos baianos honrados, que veio aqui e ajudou a construir Mineiros. Às vezes, nós fazia roda de samba e a gente sentava ao lado da fogueira ali e eles iam contar as histórias daqui de Mineiro para a gente. Quando eles veio da Bahia, que vinha a pé, né? Naquele tempo vinha era a pé. Aquele que tinha um jumentozinho, punha as bruacas nas costas do jumento para carregar e eles vinham ali a pé, que a família não tinha rede de vir, todo mundo mesmo. Os que vinham com família, outros vinham só os homens trabalhar, depois voltavam e buscavam a família. Então, era uma vida sofrida, mas com muita dignidade, né? Porque a pessoa vinha para cá trabalhar, melhorar de vida e voltar lá na Bahia e trazer a família para cá. Esses desafios são vários. Um deles é morar num lugar chamado Pequeno. Família extremamente conservadora, ainda mais essa da Chica, a família da Chica, os Carris de Resende, uma família enorme. A maior família da cidade, não tem jeito. Ela é fundadora e ela se misturou, foi se misturando através de um processo que os teóricos chamam de endogamia, que é o casamento entre a própria família. E foi assim muito tempo. E nós, baianos, então, não podia entrar nesse ambiente de jeito nenhum. Era discriminado mesmo, não adiantava, não podia. Mas depois andou mudou. E os baianos são muito teimosos e as mulheres também não aguentam e termina. Raul casou com uma delas, né? O Raul com a Dona Nicinha, né? E o Martiniano com a Chica, que é neta do coronel Caetano Carrijo de Resende, irmão do coronel Carrijo. E não tem jeito, né?
E eu sei que nós estamos misturados com todo mundo aí. Mas esse pessoal do Nordeste vinha pra cá pra quê? Trabalhar Em quê? nas fazendas. Trabalhar nas fazendas. E eles chegavam e iam para a fazenda trabalhar, deixava a conta sem pagar. Quando chegava da fazenda, que acertava a conta, fazia outra, voltava para a fazenda. Tanto que lá no Antônio Célio, esse tempo, trabalhou um baiano, aí o Antônio Célio falou assim, Dona Maria, lá, não sei, eu esqueci o nome dele, falou assim, ele lá disse que a senhora é conhecida como Santa Maria. Porque eles ficavam gratos, né, de não ter dinheiro e ter onde comer e dormir. E como é que era a relação dos goianos com os gaúchos? Como é que foi esse encontro? Bom, eu vou fazer... Você falou que eles eram acolhedores, eu vou falar, vou dividir o goiano da época em duas classes. Como pessoas na família, assim, sabe? Quando você começar a fazer uma amizade, é uma amizade sincera e forte. Muito bom. Você podia ir na casa dele, você ia na fazenda dele, ele vinha na sua casa, tudo, né? É uma amizade muito boa, é muito acolhedora. Né? Aquele sistema antigo, naquela mesa farta, do cafezinho, pão de queijo, entendeu? A merenda, né? Era muito bom na época. Hoje tem fazendas ainda que tem a merenda ainda, né? Muitas não tem mais. Mas tinha outro problema. Já numa parte de gente assim mais, vamos dizer assim, num grau mais elevado, não só capitalista, como também instrução. Muito bairrista, barrava, né? Ele não aceitava o gaúcho, entendeu? Se o gaúcho fosse, o gaúcho ficava sendo visado. Não dava muita palavra para ele, né? Não fazia pergunta, entendeu? Não convidava para participar das reuniões, entendeu? Então existia o bairrismo. Que esse bairrismo, eu falo que ele existe até hoje. Por exemplo, se você quiser participar de um emprego, participar qualquer coisa da sociedade, se você quiser participar da política, a política é a mais bairrista, entendeu? Se você entrar num partido para participar, não é fácil. Daí daquele tempo, menino não caçava, sabe? Era pé no chão, a geada que era que doía mesmo, sabe? Mas nós nunca entregou também não. Meu pai ia para a fazenda para ajudar o patrão moer cana, que de madrugada aquele frio terrível.
E aí meu pai falava, mas não, vocês dois não vão, tá fazendo muito filho. Não, mas nós quer ir. Nós ia, sabe, aquele maior sofrimento. Chega lá, o patrão tinha levantado, aí acendia aquele fogo. E a gente ia quentar fogo, né? E depois dali nós ia mexer com carregar bagaço, que é trem frio, sabe? Então eu acho que nós não era nem para existir hoje, porque pelo sofrimento nosso, sabe? Mas com a graça de Deus estamos aqui, né? Menina, era no pé no chão? Era no pé no chão, naquele tempo não caçava não. Eu vim, a primeira vez que eu carcei, eu estava com uns 14 anos de idade. Naquele tempo era difícil, né? Meu pai tinha muitos filhos e era difícil aquela época. Lá na fazenda Bonfim, morava lá, ele gastava dois dias para vir aqui no Mineiro, que vinha de a pé. Vinha de a pé? De a pé. Lá no Matão? Não, esse era lá do Bonfim. Do Bonfim. É. Saía de lá para vir comprar as coisas e de a pé, né? Chegava que era aquela peleia, chegava aí, ia comprar um sal aí, ficava 2, 3 dias na fila esperando. Também que era difícil. O sal era? É, aí aquele tempo era difícil demais, sabe? Mas sofria muito mesmo. Da onde que vinha esse sal? Que era Esse sal eu acho que parece que era do coxim, né? do coxinha? É. Então o Totti sempre trazia sal para vender, né? Mas ficava aquele mundo da gente na fila, né? Esperando. É onde é que demorava muito tempo. Às vezes o velho estava conversando com uma pessoa que você passava no meio dele, só olhava depois, ele dava uma chinelada no camarada. Tinha que respeitar. Estava conversando com o mais velho, se quisesse alguma coisa, sentava lá, a hora que terminava, chegava, pai, eu preciso disso e isso. Não entrava no meio, né? Hoje é isso, hoje é normal, o pai está falando uma coisa, o filho chega, ô pai, chega, puxa o rosto dele pro lado. Ó pai, você não está me escutando não? Né? Hoje tudo é maleável, tudo é a geração de hoje, mas também os pais são mais preparados. É porque ele deu um ensinamento bom para respeitar os outros, né? Teve cautela com as pessoas, né? Então é isso. Naquele tempo, todos chegavam embaixo, nós tínhamos que tomar a benção. Chegavam lá e falavam, ó, toma a benção, fulano. E o regime nosso era duro também, que quando chegava a gente lá, se meu pai estivesse conversando com as pessoas assim, e a gente metia o bico no meio, a hora que saía a surra era certa. É preciso respeitar. Apanhava, e muito mesmo, não era pouco não. Nós éramos moleque de mais atentado, vamos lá para casa das primas para lá, vamos. Vai vazar para lá. E a polícia mandava em riba para pegar moleque de menor lá. Rapaz do céu, e aqui nós já correu de polícia ali naquele trem ali. Corria, mas não adiantava nada, corria voltar para trás. Um dia, saudoso carioca, a polícia estava dando correção lá na segunda-feira. Quem posasse lá na casa das primas lá ia pra cadeia. No outro dia, na segunda-feira, ficasse lá, amanhecesse lá, ia pro pau da goiaba. Era malandro, vagabundo. Por isso que o povo fica falando em ditadura voltar aqui pro praia. Aquele tempo era. Aquele tempo era duro, velho. E aí a polícia chegou batendo na porta. Tem um homem dormindo aí com essas mulherzadas. E aí, papadão, aí eles... Não tem não. E o carioca tinha uma área baixa e ele subiu e deitou bem em cima lá da área. Só que ele deixou o pé bem na beirinha das teias, né? O soldado chegou, olhou naquilo. Tem um camarada deitado, é o pé de um aí. E tinha um soldado no tal de Agileu, sabia que era o carioca. Falou, não, moço, isso aí não é nada não, para largar o carioca para lá, era tocador desse para lá, né? Aí o outro soldado falou assim, vou saber se isso aqui é mesmo, eu vou dar um tiro nesse pé. Encolheu o pé. Eu vou dar um tiro nesse sapato aí, ele encolheu o pé da hora, cara. Eu queria ver ficar lá com o pé esticado. Mas não fica mesmo. Ei, rapaz, isso aí tem coisa nesse mundo, tem história nesse mundo. Tinha um regime duro aqui na cidade, né? Às vezes as pessoas desciam para baixo, às vezes demorava um pouquinho, falavam, tem que ir atrás de fulano, que parece que ele está preso, né? Era desse jeito, né? Eu me lembro que fosse hoje, né?
Porque o regime aqui era duro naquela época. Facilitou um pouquinho, estava na cadeia, né? E foi um regime muito duro também, sabe? Porque às vezes a cadeia não cabia, eles amarravam o cara no pé de uma árvore lá. Solão quente, sabe? As pessoas iam passando com a boca amarrada lá no pau. Mas também tinha uma coisa, que a pessoa que ia na cadeia uma vez não queria voltar mais não. Fundando a Academia Mineirense de Letras, todo mundo preocupado com soja, com milho, com arroz, com terra, com gado. O capital tinha acabado de chegar aqui da maneira que foi da sociedade, desse tipo de sociedade mais recente que está aí, estressante, terrível, né? E foi chegando aí. E aparece aqui uma pessoa, um cabeludo, um advogado estranho, nordestino, querendo fundar uma instituição para a gente preocupar com cultura, preocupar com arte, preocupar com história, preocupar com teatro, com teatro, com academia de letras. Nós fundamos aí, não tinha lugar, até hoje nós não temos lugar para reunir. Nós reunimos aqui dentro da minha casa. Vocês estão entendendo? Mas reunimos, tem outros idiotas igual comigo que faz parte, estão junto comigo, reunindo. A Marta Brandão é uma que eu preciso registrar. Teimosa, cuidando da cultura, aí é vereadora. Vocês estão entendendo? Fazendo as coisas. O estudo do folclore, fizemos uma reunião agora. Todo mundo preocupado com outras coisas, a cidade não, agora está tudo não sei o que e tal. Todo mundo, eu não sei como é que vocês vão fazer com o telefone, que é uma coisa tão boa, tão importante, importantíssima. Mas se não tiver cuidado, você não pode fazer mais reflexão. O livro não vale mais nada, eu estou aqui. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ficar escrevendo um livro desse? Para quê? Para quem? Quem é que vai se preocupar? Querer saber que a Jordina existiu? Querer saber que o Parque das Emas existe? Que a lenda da Pedra Parada, o Morro da Pedra Parada existe? Tá? Que a mula sem cabeça existe, que é uma mulher que teria transado com o padre e foi castigada e cortaram a cabeça dela, mula sem cabeça. Vocês estão entendendo? O Martiniano vem contar umas coisas dessas, não pode. Os moralistas estão aí em cada esquina, proibindo tudo. Nossa Senhora, o Martiniano é louco. Vocês estão entendendo? A Folia de Reis, ela é comemorada a partir do dia 25 de dezembro. Nós que somos folião, temos a missão de representar os 3 reis santos que foi fazer a visita no presépio no primeiro dia de vida do menino Jesus, que é Belchior, Gaspar e Baltazar, os 3 reis magos. A gente sai o dia 25 e encerra no dia 6 de janeiro a nossa caminhada. Nós somos um grupo de 10 foliões, incluindo aí, no último dia a gente tem pastorinha, tem rainha, tem os anjos de Gabriel, que representa o nascimento de Cristo. E esse dia é o dia que a gente comemora o nascimento de Jesus, que é no dia 25, dia de Natal. No meu ponto de vista, eles deveriam valorizar e ajudar as pessoas que tentam a sobreviver com essa cultura nossa, porque é a única que está sobrevivendo. Nós tinha banda de música na igreja, na matriz, acabou. Nós tinha festa de São João, lá no São João, acabou. Nós tinha grupo de catiras no Quebradeiro, acabou. Nós tinha na Santa Isabel grupo de catira, acabou também. Nós tinha festa de Santa Luzia aqui na igreja,
acabou. Simplesmente eles fazem um leilãozinho dia de Santa Luzia e acabou. E eu, sinceramente, eu queria fazer um apelo para essa autoridade competente e todas as pessoas, empresários que se interessam a unir a Associação de Santos Reis. É tudo com documento, a gente montou uma associação. Que eles ajudassem a nós. Podia pôr lá uma placa, lá, qualquer monumento lá, falou só, a empresa fulano de tal ajudou a construir aqui para fazer a festa de Santos Reis, que é tradicional nossa. O meu sonho na vida era esse. Naquele tempo tinha esse negócio de mutirão, sabe? Ver a pessoa que estava com a roça arrumada lá, fazer um mutirão lá, aí dá limpa a roça, traição, sabe? O que é isso? A traição é assim, a pessoa junta um bloco de pessoas, né? E lá não fica sabendo, não. O dono lá não fica sabendo, não. Aí ajeita as coisas todas, e o povo chega à noite lá e dá uma surpresa nele, sabe? E era bom demais naquele tempo. Hoje não tem mais aquela beleza que existia. Os homens honestos, a honestidade, e tudo era farturão, todo mundo era unido. E hoje tem muita coisa que não presta. É droga, é tanta coisa. Que tem não tinha. O povo era unido. Eu vou te falar uma coisa, você vai pensar e falar assim, mas ele está contando bobagem. Mas é verdade. Naquele tempo não existia pobre. No meu conhecimento, não. Agora você me pergunta por que eu falo isso. O povo era unido. Se o sujeito é pobre, mas você chegava na casa dele, ele tinha um engenho, não tinha engenho para moer com boi, nem com cavalo, mas tinha moía na mão, ele tinha uma moita de cana. Se ele não tivesse açúcar, ele fazia garapa, fazia o melado. Ele tinha, a astúria estava derramando, cheia. Ah, meu filho, estou com vontade de comer. Tinha de tudo. E hoje? O povo não é unido. O povo, hoje, se você tiver um dinheirinho, ele já fica olhando. Eu vou pegar essa dona lá, pegar, tomar o dinheiro dela. A maior alteração que eu sinto hoje é a violência, né? Com a chegada dessas empresas aqui, a gente não tem a paz que a gente tinha antigamente, né? Que você poderia sentar, sair à noite, né? Porque geralmente a gente vinha muito para a cidade à noite para visitar os parentes, vinha a pé, se não acontecia nada. Hoje você tem medo de sair de carro, né? Então, assim, o que eu acho muito, o impacto da violência, que está muito grande em Mineiros, né? Então, assim, você hoje tem que ficar trancado, você poderia estar na porta conversando com seu vizinho, poderia estar ajudando até seu vizinho, você já tem que estar dentro da sua casa, porque você tem medo de andar só, né? Você tem medo de sair na rua, né? Então, isso, eu acho assim, que depois que chegou essas grandes empresas, o que eu sinto é isso. A gente perdeu a liberdade que a gente tinha. As mortes no sofrimento da cidade. Foi o momento mais triste da cidade de Mineiro, toda a sua história, porque aqui passaram alguns momentos muito tristes. Um foi em 1925, com a passagem da Coluna Prestes. Ninguém passou mais medo na sua vida do que naquele tempo. Mas ninguém ficou mais triste do que no dia da morte de José de Assis, que você deve lembrar, não sei se você lembra, né? E eu participei, porque era amigo particular dele. Um homem que morreu pobre, um político que morreu pobre.
Fui deputado federal, estadual, secretário de educação, vereador, vice-prefeito. Foi tanta coisa. Ele morreu, só tinha a casa dele ali, que é a casinha dele, casado com a Cleusita, e um apartamento comprado à prestação em Goiânia, alguém doou para ele, né, um pedaço. Ô, Zé Assis, que Deus levou. Deus não mataram, que Deus não levou a pessoa daquela, não. Aí ficamos sem o nosso Zé de Assis e sem o Antônio Carlos, né? Que ajudava tanto. Mataram, dona Maria? Como é que foi essa história? Parece que foi o começo da história a gente não sabe. Mas parece que eles acharam, os parentes, os amigos, as outras pessoas, acharam que eles puseram alguma coisa errada no avião, que ele vinha do mundo para cá, não sei para onde. Ele vinha aqui para Mineiros, mas não sei de onde. E quando ele entrou no avião, mais Antônio Carlos, e não sei se tinha mais um que morava aqui na Baixadinha. O avião caiu. Aí dizem que foi maldade, porque estava candidatando a governador. Ele estava candidatando a governador. E para não ganhar, vamos matar, né? Aí perdemos aquele homem. As escolas viviam tudo cheio de cadeira nova, cheio de cortina, remédio para os meninos beber, ver aquela sacada de comprimido, tudo preparado para dar para as crianças beber. Polivalente. O polivalente foi ele que fez. Foi ele que fez. Eu lembro que ele foi nas escolas, chamou o professor, vai lá na prefeitura, ligar agora para o governo, falar que a rodovia não pode passar para lá, que tem que passar de cá. Todo mundo ia na outra escola. Gente, vai lá, porque só tinha a Judite, né? Do Correio. Vai lá no Correio e passa o telegrama para o governador. Certo, era o governador, né? Não sei mais nem quem era. Porque para falar que a estrada nossa não podia passar por lá. Porque ia passar de muito longe. E o Zé segurou aqui a barra. Ixi, Dom Eric. Ele tinha 3 pessoas aqui. Era a Liz da Riqueta, outra menina que eu não lembro de quem que era pai, e eu. 2, 3. Dom Eric arrumou nós para ele arrumar roupas que vinham não sei de onde, e nós distribuir de acordo com a possibilidade da pobreza da pessoa. Então nós trabalhamos quantos tempo assim? Aí precisava da professora no Cedro, a pé, sem bicicleta, sem carro, sem nada. Falei, Dom Eric, eu não dou conta. Dá, eu te conheço, Maria Pereira. Você é uma pessoa de linha, eu te conheço, vamos. Aí nós fomos pro Cedro, peguei 70 alunos, tudo analfabeto. E deixei os 70 tudo alfabetizados. É porque o Dom Eric, quando ele chegou em Mineiros, ele que foi o par que foi pela nossa comunidade. Ele nem falava português. Então, foi a primeira comunidade que ele trabalhou quando chegou aqui, foi lá no Cedro. Ele foi meu professor de catequese. Então, assim, tudo que deu origem, assim, foi ele, né? Na criação da cooperativa, né? A cooperativa, ela começou lá no Cedro, com os produtores do Cedro. Depois que os grandes produtores
assumiu e tirou o pessoal da comunidade. Então, os primeiros sócios da cooperativa foi a comunidade do Cedro. Ela começou lá. Veio americano, como a gente lembra, o Dom Eric mesmo foi uma das pessoas mais influentes aqui na nossa região, do qual eu tive o prazer de ajudar ele a plantar a primeira soja aqui no município de Mineiros, ali perto de Portelândia. Ele chegou, o americano, falou, vamos plantar soja aqui, e a gente trabalhava com eles aqui na lavourinha do mosteiro, aqui dos padres, e a gente foi para lá ajudar a plantar essa semente. E hoje, graças a Deus, o nosso município é rico. Tem muita gente que nem sabe, uai, mas foi o Dom Eric? Foi os gaúchos? Não, o pé foi ele lá primeiro, lá ele aqui trouxe para cá essas histórias boas. Ah, que nesse negócio de lavoura, por exemplo, foi ele, né? Começou por eles, né? Os padres, ele, Dom Rui, né? E teve um outro padre também, me esqueci o nome dele. Aí a gente tinha que criticar ele, falava, mas o padre plantar trem lá no Chapadão, aí falou, isso não dá nada, isso é para criar calango, né? E eles começaram com aquela lutinha ali, vai sim, vai embaixo, pouco já que virou, né? Então ele deu uma ajuda muito boa aqui pro povo goiano, né? Ajuda mesmo. Que ninguém dava valor, e hoje as terras mais caras que tá tendo, né? É o Chapadão. Eu, Dom Eric, finado Dom Eric, teu pai não lembro se ele participou, mas acho que ele participou depois. A gente criou que agora é a Fundação EMAS, criou a Associação EMAS. Criamos a Associação EMAS para poder mexer com o parque, entendeu? Arrumar dinheiro para o parque para fazer os aceros. E a gente fez, o Dom Eric era o presidente e a gente criou a Associação EMAS. Na época tinha uns 30 sócios. Mas o sócio lá na Fundação EMAS, na Associação EMAS, não era, era sócio voluntário, não precisava de dinheiro, não precisava de nada. Aí com essa associação a gente registrou ela e tudo, a gente conseguiu um dinheiro. O Dom Eric conseguiu um dinheiro através de uma outra ONG, nem me lembro mais de quem. E a gente fez um projeto no parque para fazer os aceros. Então o parque tem 570 quilômetros de acero. Aí esses aceros tinham que ser abertos. Os aceros e fazer a queimada no meio da faixa, abria o acero com a patola aqui, fazia aqui 50 metros de largura, 100 metros de largura, e depois tinha que queimar aquela faixa aqui no meio, porque se entrasse um fogo, chega aqui nesse acero e não pula para cá, né? Então são 570 quilômetros de acero. Ficou 5 anos sem ter fogo no parque. Aí eles abandonaram os aceros, não fizeram, aí o parque queimou. A bacia hidrográfica de águas emendadas, esse aspecto é interessantíssimo. Eu detectei 5.500 e tantas nascentes de água aqui dentro do município. E elas se encontram. No lugar das águas emendadas. Um rio ali perto de Portelândia, lá. Ele emenda, um corre para o norte, outro corre para o sul. O outro é a nascente do Rio Verdim. Tem um pedaço lá, uma nascente. Um vai para Babilônia, que é um rio que corre para o norte, vai para o Altaraguai. E o outro corre para o Rio Verdim. Mas não é só na superfície, pessoal. Os encontros das águas acontecem também nos aquíferos, no subsolo, responsável pela maioria das nascentes dos rios, inclusive o Araguai. É a parte mais superficial dos aquíferos, as nascentes dos rios. E curiosamente os rios, o Araguai é um rio teimoso.
Ele invadiu a bacia do Paraná e vai até lá, está andando, ainda está. Ela faz tudo que o homem, ao contrário que o homem fala. Sabia? Se você fala que a natureza vai acabar aí, quando de repente ela está muito mais do que era. Porque com a evolução que estava vindo, que esse ano parece que deu uma segurada, o Rio Araguaia, a vida do Rio Araguaia era ainda 30 a 40 anos de vida, depois ele seca. Agora isso tudo vai fazer isso, aí a cana. A cana vai secar o centro-oeste, aqui a nossa água aqui de Mineiros. Que a cana, a raiz da cana, ela desce e pega água a 200 metros de profundidade. Ela seca todo o lençol freático, todo o depósito. E o Rio Araguaia deu essa baqueada, e o cientista falou que a vida dele é de 40 anos. Se a cana continuar perversa do jeito que ela está, ele não aguenta 30 anos, o Rio Araguaia. Porque hoje o Cerrado, a gente é uma farmácia viva, né? E é os berços das águas. Então, nós, comunidade tradicional, principalmente quilombola, a gente nasceu usando as plantas e até hoje a gente usa, né? Então, assim, desde a nossa de geração, passado para geração, esse trabalho das plantas medicinais. Então, isso é uma coisa que, sem isso, eu não dou conta de viver. Então, o que a gente está fazendo hoje, eu principalmente, lá dentro da nossa propriedade? Eu estou buscando aquelas plantas, eu tenho uma reserva, e dentro dessa reserva eu estou trazendo alguma coisa que a gente não tem aqui na nossa região e plantando. Por quê? Que a forma de eu ter essa espécie, para mim, tanto trabalhar quanto para me mostrar, né? Que a gente trabalha muito com oficina, trabalha muito com trabalho de campo, para a gente não perder essa espécie. Então, eu tenho uma reserva de 3 hectares, então o que a gente está fazendo é isso. E mesmo lá no Centro de Plantas Medicinais, quando não sei se você conhece lá, a entrada é só plantas medicinais que a gente plantou e hoje já tem árvore, você conhece lá, né? Então, assim, a gente plantar para não deixar essas espécies morrer e o trabalho também morrer. E onde a gente vai hoje, a gente fala muito nisso, ó, os cerrados, vamos preservar, vamos plantar. E aqui no município mesmo, eu falo assim que a gente já teve uma vitória, que eu acho que quase todo mundo conhece o César Sander. Ele era plantador de soja, hoje ele é produtor de baru, sabe? Então ele hoje vende baru. Então, através dessas conversas, da gente conversar muito, mostrar, ele já plantou mais de 10 mil pés de baru aonde ele plantava soja. Então, assim, é uma sementinha que a gente vai mostrando, falando, que a gente pensa que daqui mais um dia outras pessoas podem estar fazendo isso. E ele está vendo que aquela quantidade de dinheiro que ele está ganhando vendendo baru, sem ele mexer com veneno, sem ele colocar a vida dele em risco, hoje ele já está tirando aqui da própria natureza. Hoje ele já está produzindo farinha de jatobá, né, que é nativo, porque a nossa ideia é que a pessoa ganhe dinheiro com o cerrado em pé. É mostrar que o cerrado também é uma fonte de renda. Mas é muito bom a gente lembrar muitas coisas boas, né? Eu estou feliz hoje que vocês estão fazendo eu lembrar de coisa que eu vou contar. A gente vai conversando e vai puxando cada coisa que a gente, se fosse fazer um livro, eu vou te falar, a gente não dava conta. Seu Pedro, nós estamos acabando. Ah. Se o senhor pudesse dar um nome para a história todinha que o senhor contou agora do senhor, um título, um nome, qual que era o nome dessa história? Aí agora. Aí agora você me pegou, hein? Pode pensar um pouquinho, não tem problema não. Bom, essa história da gente foi o seguinte, né? A gente, é como eu já falei, né? Sofreu tanto na vida da gente, mas hoje para mim tudo é satisfação. Tudo é passagem da vida da gente, né? Eu acho assim. Então vou pôr esse nome, a vida é tudo satisfação, é passagem da vida da gente. É? Pode ser? Pode, ué. Virou o nome da história? Virou, né?